Fala Tigres, para mais um vídeo no canal e hoje não vai ser nem com o Jimny, nem em viagens e nem em acampamento selvagem, mas vai ser aqui ó, na Boat Show. A gente vai mostrar para vocês as novidades no mundo náutico e também o setor de desejos que tem um Robson, e acredito que seja um Robson R66, e a gente vai mostrar para vocês. Eu também cheguei a trabalhar de skipper em algum momento no litoral de São Paulo, cheguei a ter alguns momentos barco também para passear, e dessa vez a gente vai vir conhecer as novidades. A gente está com algumas ideias também para agregar no canal. Então assim, quem não é inscrito, quem chegou agora, se inscrevam no canal, curtam, compartilham para quando a gente postar vídeos iguais ou os vídeos de aventura com o Jimny ou as nossas viagens, vocês acompanhar, pessoal. É isso aí, bora conhecer? Já entramos aqui. Quando você faz o credenciamento, você ganha aqui uma possibilidade de ter um sorteio de um barquinho, de uma Fokker. Então a gente já fez o credenciamento, já preencheu o documento e já jogou ali na urna, né? A urna vai ali, ó, uma urna. Colocou na urna, bebizão? Colocou? Boa sorte, hein? E aqui a gente já dá de cara, ó, com a Intermarine aqui, ó. Vou começar a mostrar os brinquedos para vocês, ó. Essa é uma Intermarine 70. Bem bonita, hein? E aqui, ó, a gente já tá na Azimuth. Uma 56. E aqui a gente está na Scheffer, uma 510. Vou mostrar ela mais em detalhes aqui, ó. Com flybridge ali, parte de cima. Essa daí também é bem grande, hein? Plataforma de popa monstruosa ali. Ó, ó o tamanho da plataforma de popa. As duas, né? Bem grande. Essa é uma 660. Também com flybridge ali também. E a gente vai ver se a gente mostra uma interna para vocês para conhecer por dentro. E agora a gente chegou na Fokker. A Fokker é mais a nossa cara, né? As nossas possibilidades. Porque você pegar uma Intermarine, uma Scheffer, uma Azimuth é inacreditável, né? Absurdamente caro. Agora você pega as Fokker, obviamente que essa também já é muito grande, né? Mas você tem aqui, ó, as possibilidades menores aqui, né? A gente vai mostrar internamente para vocês, ó. Essa é uma 330 Gran Turismo. Essa já dá para brincar bacana, ó. Já dá para curtir bastante também. Com vários modelos, né? Aqui, ó, uma 333 Gran Turismo também, ó. Esse aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, pessoal, porque é bem bacana. É uma possibilidade, ó, chama Seakeeper, né? Virou meio até que com aquele negócio da gilete, né, das lâminas. Esse daqui você coloca no barco e ele tira o adernamento, tá? Do barco ficar adernando para bombordo ou para boreste, ele diminui praticamente, ele zera. Então, ó, aqui tem até o vídeo, ó. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se dá para dar um zoom, ó. Tá vendo? O Seakeeper ligado on e ele off. Agora saiu mas ele diminui praticamente, ele não zera, né? Mas ele diminui muito, então o enjoo, o conforto melhora muito, né? Porque é inacreditável, só que é caro, né? É bem caro, ó. Vamos ver se aqui ele mostra, tá vendo ali, ó? O Seakeeper ali, né?
E aí ele diminui bastante. Tá off agora, né? Quando ele ligar e tiver on, vai ver a diferença, ó. É como se fosse uma esfera, né? É uma esfera, né? E ela vai compensando. Então é bem bacana mesmo. Só que ainda, infelizmente, é muito caro, né? Muito caro. Para os barcos menores fica inviável, né? Isso daí é mais para os barcos maiores, né? Tá bom? Então eu quis mostrar para vocês essa novidade e bora conhecer o restante da feira. E não poderia faltar a Sea-Doo também, né? A Sea-Doo, ó, estamos com os quadriciclos aqui. Bem grande o stand deles. E ali mais pro lado já são os jet skis aí. Várias opções, né? Eles trouxeram muita coisa. Ali no fundo também tá os pontoon ali, né? Que é novidade. Esses aqui são os novos, né? Que o pessoal chama de pontoon. Tem uma plataforma grande. Ele é mais estável, né? Tem as bananas. Mais nova opção aí para curtir o mar, né? Ou o rio, a represa. Jet a gente tem uma série de modelos, né? O RX TX 325, o GTR X 300. Aqui a gente tem o Spark. Menorzinho, né? Porta de entrada, né? Enfim, jet a gente tem várias possibilidades. A Vitória Yachts, que é mais voltado, né? O foco deles maior é para fishing, né? O estilo mais de fishing para pescaria. Mas é bem bonito também. O pessoal que gosta de pescar em alto mar aí é uma referência. E aqui a gente continua na NX, né? Vou mostrar para vocês essa 50. Esse é o mais novo lançamento da NX. Em detalhes aqui, ó. As cabines, né? Como tá claro lá, dá para enxergar um pouquinho por dentro. O guarda-mancebo ele vem até o meio só da embarcação, eu não gosto. Eu gosto que ele vem da popa até a proa. Porque na transição ali você tem uma segurança maior. Que eu acredito que tenha passadiço lateral ali, né? Mas como não tem o guarda-mancebo para te proteger ali, eu não gosto muito. Flybridge lá em cima. Ó, e agora a gente está aqui, ó, na Fulvimar, para mostrar um pontoon nacional aqui, ó, para vocês. A gente tinha mostrado um pontoon da Sea-Doo, né? E aqui a gente tem um nacional, ó. As bananas de alumínio da Sea-Doo, acredito que sejam polietileno, um poliéster, um plástico, né? Ó. Então a gente tem 3 bananas, né? Ó. 1, 2 e 3. Então ele te dá uma estabilidade muito maior, né? Você não aderna tanto quanto um casco em V, né? Então assim, a plataforma é bem maior também, ó. Tá vendo? Então, ó, a área de convivência, né? A família, os amigos, fica muito mais. Cozinha ali, ó. Tem a cozinha e a parte de sofás ali. Ó, o Flybridge de cima, ó. Também tem a convivência lá em cima, ó. Tem o escorregador. E 2 motorzão de popa de 300 da Mercury. Vai impulsionar esse pontoon. Ross Yachts. Os modelos mais de entrada, né? Para quem está começando. Essa é uma 245.
Já tem uma plataforminha aqui, uma proa para você curtir. Essa deve ser uma 190. Para começar, ó, na represa, curtir, ó. Bem bacana. Vamos ver aqui. Ó, uma 190 mesmo, tá vendo? Motorzinho de popa ali, ó, da Mercury. Motor de popa de 100, ó, da Mercury. E a gente tem aqui também, ó, a Yamaha com os seus jets, né? Ali no fundo tá os motores de popa. Ele tá com aqui aberto, dá para ter uma ideia. Dentro, olha as caixas de som aqui, ó. Modelo, um FX Cruiser HO. E do lado a gente tem a Kawasaki aqui também. Trouxe alguns jets aqui também. Bem menor, né? Aí eles têm os jets. O sentado mais tradicional, né? Um STX 160. O 160 para de pé, né? 310 LX aqui, ó. 3 lugares. Não tem tanta opção, né, a Kawasaki. Esse final aqui, ó, a gente tem um corredor que tem várias empresas de vários produtos, né? Aqui, ó, é teca, madeira, enmadeiramento. Aqui os botezinhos da Remar e assim por diante. Tudo que é voltado para a linha náutica. Aí eu vou oferecer as notícias. Netuno, são os geradores, né? 6 caviar, de 8,5 ali. No meu barco eu tinha um de 6 caviar, mas não da Netuno. Ó, seguro da Vulcan, eles fazem aeronáutico e da náutica também. Isso aí, ó, o X-Speed. Tem vários tipos de lojinhas. Vou lá buscar a Daniela que eu larguei ela lá atrás. E a gente chegou aqui na Solar, ó. A Solar também lançou um Pontoon, né? Um Pontoon mais casinha, né? R$1 milhão, tá ali, ó. Vou aproximar ali pra vocês ali, ó. Essa daí, opa, R$1 milhão. Aquela ali, ó, 640. Esse aqui é o estilo casinha, ó. São 4 bananas, 2 na direita e 2 na esquerda. O motor, só um motor Mercury de 115. Acho até pouco, né? Um tamanho desse, um motor só. Aqui tá os Pontoon e aqui estão os barcos. E é legal que eles colocam um valor aqui, ó, para ter uma ideia, né? Aí você não perde às vezes nem tempo, né? Não tá no seu bolso, ó, 880, 350. Ó, essa aqui, ó, a partir de uma Solar A235 a partir de 380. Essa aqui, ó, 4 milhões, ó, 3.950. Uma Solar A50, ó, com Flybridge também ali. Essa daqui, 4 milhões. A gente tá na Real agora. Uma 40.
Vou mostrar aqui mais de lado aqui. É um estilo HT. Não tem flybridge isso daí, só a plataforma de polpa ali. Ela não é cabinada, né? Ela é com toldo ali. Uma outra 40. Essa é com flybridge ali. Essa é uma 40 HT. Essa é fechada. Tá vendo? Essa é fechada. A HT ele é fechado. Então, ela é cabinada embaixo e em cima. E um do lado do outro a gente tem aqui a Cessa e a Triton. Vou mostrar a Triton primeiro aqui, ó. Bem bonita essa Triton. Uma 4x4. Você vê, e essa daqui, esse modelo aqui, ela abre. Aqui ela ampliando a plataforma de polpa aqui, ó. Então ela fica fechada, né? E na navegação você fecha. E aí quando você chegar e tiver ancorado, fundeado, aí você abre, aumentando a sua plataforma de polpa, que é a experiência para quem está aqui na plataforma de polpa. Esse aqui, ó, é com três motores de polpa, né? 3 Mercury. Nos Estados Unidos, esse público de motor de polpa é mais para os americanos, né? O brasileiro ele gosta mais de motor de centro rabeta, né? Que aí você não tem esses motores aqui, né? Ele fica interno, aqui aumenta a sua plataforma de polpa, né? Os americanos eles já gostam mais de motor de polpa. Acredito por causa do custo, né? Do custo operacional, né? Porque você tem um motor de centro rabeta, você acaba tendo um custo maior. A facilidade de você mexer com o motor de polpa é muito maior do que com o centro rabeta. Aqui na Cessa a gente tem alguns modelos, também vieram com alguns modelos. Esse aqui ele tem um estilo mais fishing, né? Você vê que o posto de comando ali é cabinado também. Você tem a cabine embaixo, então você pode fazer uma pescaria mais longa, mas ele tem um estilo mais fishing, né? Ó, os 3 motores de polpa também. Ó, uma 40, uma Cessa 40. Muito bonita, as Cessas são muito bonitas. E uma 44, né? Essa é uma 44 HT também. E assim, pessoal, eu estou mostrando primeiramente para vocês verem os barcos externamente. E a gente vai definir, para não ficar tão maçante, mostrar todos os barcos por dentro. A gente vai definir 3 barcos, um pequeno, um médio e um grande, para a gente entrar e mostrar em detalhes para vocês, tá bom? Bora continuar? E dando continuidade aqui na Cessa, ó, essa aqui a gente tem uma 48 Flybridge também, bem bonita. Já na Triton a gente tá numa 38 Fly aqui, também HT, né? Ela é fechada em cima ali, ó. E a gente nota que todos eles aqui da Triton, pelo menos o que eu vi agora, eles estão usando esse estilo aqui, ó, para aumentar a plataforma de polpa. Tem o stow bag ali em cima, ó, que também ele inibe o sol, né? Ele dá uma sombrinha agradável aqui para quem está aqui na parte da polpa. Ali as mesinhas. Isso aí. E agora a gente já está aqui, ó, no setor dos desejos. A gente tem uma Mercedes aqui, uma MG G63. Bem bonita. Vou mostrar ela.
Mostrar por dentro que agora o pessoal saiu. E aí, bebizão? Nossa, é bonito. Tanto do botão, tanta coisa. Bem bonita, né? Olha o teto solar. Você vê que o acabamento é primordial, né? Muito bonito. O acabamento é... E aí, dá pra viajar aí, não? Se dá, olha ali no meio. É. Ar-condicionado saindo de ar. Sim. E bonita, né? Tem o estilo do Jimnyzinho, hein? O Jimnyzinho tá... E ali a gente também tem um Robinson 66. Eu falei pra vocês que ia mostrar. Esse daí eu voo, né? Voo Robinson 66, voo 44, voo 22. Na verdade a linha Robinson inteira eu sou especialista, né? Mudaram aqui, ó, o estabilizador aqui, agora ele é nesse novo formato aqui, ó. Antes ele era aqui na cauda. Eles tiraram daqui e levaram para debaixo do cone. Um RR300 da Rolls Royce. Você vê que a turbina ela é bem pequenininha, né? O que impulsiona tudo isso é apenas isso aqui, ó. Só essa turbininha aqui. Aqui a gente tem o bagageiro, né? As rodinhas. Esse aqui é um tanque auxiliar, que ele dá mais 1 hora de autonomia. Isso aqui ele pode tirar, tá? Isso aqui pode tirar. Vou pegar de longe aqui. Esse aqui da Robinson, o R66, ele é o topo na linha da Robinson, tá? A gente tem piloto mais 4 PAX, né, que a gente chama, mais 4 passageiros. O R44 é o piloto e mais 3 PAX, mais 3 passageiros, né? Sendo que turbina só o R66, né? Os outros são motor a pistão, tanto o 44 como o 22. O 22 ele é mais para instrução, né? E o 44 ele já é mais comercial, né? A gente tem um rotor principal com 2 pás, bipá, né? De livre batimento. Ó. Aqui também, ó, é o escapamento. Aqui é o rotor de cauda. Esse aqui a gente chama de dedo duro. E esse aqui é o protetor do rotor de cauda. Isso aí. Vou tentar mostrar por dentro aqui para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui. Aqui a gente tem o painel dele, os comandos, né, o cíclico, os pedais ali, aqui o coletivo. Rádio, transponder, tem os instrumentos analógicos ali de backup, né, e os digital ali. Uma bússola, aqui a saída de ar-condicionado, 2 lugares e mais 3 lugares. Cintos novos agora de 3 pontos. Isso aí, eu vou fechar aqui porque tem muita gente. Pode deixar? Desculpa. Vou sair com ele agora. Isso aí, aproveita. Já vai abrir o teto pra fazer com ele? Isso aí, pessoal. Mostrei um pouquinho do Robinson R66. Não dá para ficar muito ali porque é uma feira, né? E o pessoal quer conhecer, quer visitar. Então, acredito que deu para vocês terem uma ideia rapidamente de como que é um helicóptero
bem pertinho, né? Para quem nunca viu um helicóptero bem de perto. É isso aí. E não podia faltar também, né? Ó, mesmo no Boat Show tem aqui um motorhome, né? E eles estão divulgando a Expo Motorhome, né? Eu estava conversando com o pessoal, vai ser em Pinhais novamente. O ano passado já tinha sido em Pinhais, né? A Expo Motorhome. E esse ano novamente vai ser em Pinhais, no Paraná. Próximo a Curitiba ali. Vale bastante a pena o pessoal que está analisando comprar um motorhome ou qualquer outros produtos de campismo. Lá tem bastante coisa, é especializada nisso. Olha que lindo pro camping. Pra gente que gosta, né? Do campismo. Olha que lindo, aqui tem uma mesinha. Área da cozinha. Deixa o pessoal passar. Que lindo. Ali a área da cama, olha. E aí aberto lá atrás, o banheiro. Vou começar a mostrar por dentro para vocês. A gente escolheu 3 modelos de barcos, né? Um pequeno, um médio e um grande. Vamos começar por um menorzinho, que é uma de entrada, uma 190, uma Ross 190. Então aqui a gente tem uma plataforminha. Não tem que tirar o tênis, né? Tem um motor aqui de popa, né? Um 115 da Mercury. Aí a gente tem a plataforminha que a gente normalmente tem, ó, para guardar, colocar os chinelos, guardar algumas coisas. Aqui a gente tem aqui para sentar, pessoal. Vou até sentar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Bem confortável. Aqui o centro de comando, aqui uma manete, aqui o básico, né, o que precisa. Aqui uma cubinha, uma água, deixa eu ver se isso aqui abre para colocar a água ali. E aqui também, ó, pra sentar, ó, você senta e tem essa visão aqui. Aqui, ó, pega a mão. Aqui você tem os alto-falantes, os cunhos. Aqui a âncora, né, para guardar a âncora. Isso aí, pessoal. Dá para curtir, né? Um brinquedinho desse aqui dá para. Uma pena que tá tão caro as coisas no Brasil, né? Essa aqui também é uma 190, só que ela tem opcionais diferentes. Ela tem a torre de wake ali, ó. Vou mostrar por dentro. Ó, o estofado dela é diferente, tá vendo? Aí você tem a torre de wake, né, para puxar o wake. A mesinha já está instalada, tá vendo? Então você tem um acessório mais refinado, né? Além de você ter a torre de wake, a mesinha, ó, já está com som aqui também na traseira, né? Aqui. Mas basicamente é isso, porque é o mesmo barco, né? Na verdade, o mesmo barco, só que com opcionais a mais, né? Gostou, bebizão? Já pode fazer parte do Bora Tigre aqui, não? Pode? Conforme o prometido, a gente começa mostrando agora o Pontoon por dentro, que é uma plataforma bem grande, né, e bem aproveitável. A gente tem uma mesa de jantar, a gente tem uma sala ampla, né, uma sala de TV, um cinema para assistir, ó, pode ver com ar-condicionado climatizado, uma TV grande, uma cozinha grande também, uma geladeira, um micro-ondas, armários embutidos em cima, uma pia grande com cooktop, mais armários embaixo, um banheiro bem bacana também, uma pia grande, uma cuba, né, vaso sanitário, o box,
Você vê que o pé direito é bem alto. Eu tenho mais ou menos uns 75, então você vê que é bem alto, né? Para todos os tamanhos. Uma boa comodidade. E aqui a gente tem um quarto para crianças, né? O hóspede, né? Com uma beliche, uma televisão, 2 camas, né? 2 camas de solteiro, uma beliche e com ar-condicionado, climatizado também. Mais armários embutidos. Aqui a gente já tem uma varandinha, né, para contemplar a natureza, um visual da represa, do mar. E aqui a gente tem o quarto master, né, o quarto do casal, no caso, né, também climatizado, com armários embutido, mais uma televisão. Mais armários aqui também, ó, embutido. Bastante espaço para guardar as coisas, né? Aí a gente, aqui no banheiro a gente tem uma máquina de lavar, uma lave seca também, né? Para mais uma comodidade, né? Então você vê que o Pontoon é bem completo. E agora, olhando o Pontoon lá em cima, né? No Flybridge, a gente também tem um bom espaço de convivência, né? Você pode ver que é bem grande mesmo. Tá até com poucos sofás, poucas cadeiras, mas dá para aproveitar bastante esse espaço. E a gente também tem as placas, né? As placas solares, né? Que alimentam o barco, né? Trazendo mais uma comodidade, né? E economia de eletricidade, né? Então, não precisa nem de gerador. O bebizão tá contemplando, tá dando uma descansada. E aqui, ó, a gente pode ver o Pontoon menor, que também é bem bacana. Você vê, tem um escorregador. O Flybridge é um pouquinho menor, mas já é bem gostoso. Ó, você já tem um sofá, dá para colocar mais um puff, mais talvez uns 2 puffs cabe. Ó, lá na frente, a plataforma também é uma boa convivência. Então você tem para todos os gostos e tamanho, né, os Pontoons, né? Você vê que um motor apenas, né, um motor de polpa, bastante gente aqui para visitar. Já estamos agora na Solara 410, né, na 41 HT. O HT porque ela é fechada, assim como a cabine, ela também é fechada. E o guarda-mancebo bem amplo, bem alto para proteção, né, bem bacana. Uma plataforma bem grande também, uma churrasqueira ali para convivência. Bem bacana a 410. A gente tem aqui, ó, na plataforma, a gente tem uma plataforma submergível, que ela desce até a água. Bem legal, a churrasqueira pode ser elétrica, carvão. E aqui na entrada a gente tem uma portinha, principalmente para os pets, né, para proteção dos pets. E novamente o guarda-mancebo com uma proteção bem grande. Aqui na entrada a gente tem a porta de vidro, né, para fechamento, principalmente para climatização ou num dia de chuva. A parte interna a gente tem a televisão, que ela é escamoteável, ela pode ser guardada eletricamente. Aqui a automação, o sistema de som. As janelas são bem amplas, com persiana. Aqui a gente tem um micro-ondas, um frigobar, uma cooktop com um acessório para proteção das panelas não caírem quando estiver navegando ou adernando ancorado, uma pia. Aqui a gente tem uma cristaleira, também bem legal, uma chaise para você deitar, descansar, ler um livro. E aqui a gente tem o HT, né? O HT também elétrico, você pode fechar a cobertura do HT, tanto deixar aberto como fechamento elétrico, né? O posto de comando, ele bem bacana, bem completo, né? O volante em couro, as botoeiras também bem moderna, com iluminação, os comandos eletrônicos, né? 2 comandos, o joystick também. Aqui o sistema dos flaps, né? Para você controlar. Aqui a gente tem o sistema digital, né, da Waymarine e os analógicos com o backup, a bússola ali, um rádio HT.
As janelas, elas descem, né? Elas têm para você ter um acesso externo ali na hora da ancoragem, conversar com o pessoal. Bem bacana, bem importante. E assim, o fundo preto também, bem legal no painel, para não dar iluminação assim com o sol. O volante também é escamoteável, bem legal. Aqui você pode pilotar tanto sentado como de pé. De pé você vai ter essa visão, né, com a cabeça para fora do hardtop ali, ou sentado você também tem essa visão também bem bacana. Dá para pilotar num dia ruim bem tranquilo. E aqui na parte de baixo a gente já tem o banheiro, ó, uma pia, uma torneira, o vaso sanitário, o box bem bacana também, com o pé direito alto, fechado, né? Todo com móvel, ó, tem 1,75, deve ter 1,80 mais ou menos de pé direito. Bem tranquilo com relação a isso. E o box você pode fechar e tomar um banho ali que não vai molhar, tudo é bem prático, né? A parte de fora agora a gente vai visitar a cabine meia nau com móveis, bastante móveis, televisão, uma cama de casal bem ampla com vidros ali, ó, a televisão, vidros novamente com persiana, né, uma janela, móveis e uma iluminação indireta, tá, com bastante iluminação, bem legal, toda climatizada também. E agora a gente vai visitar a cabine de proa, também com iluminação indireta. Você tem uma gaiuta para iluminação natural, uma televisão, as persianas das janelas, uma cama de casal bem ampla também, bem legal. Os móveis também, você tem móveis de embutir também, um sistema de clique, né? Dá para colocar bastante coisa do dia a dia, né, que a gente acaba utilizando. Então bem legal mesmo. Aqui a gente tem uma tomada, o sistema de interruptor e mais uma visão da cabine. Olha, aqui agora no passadiço lateral, ó, você vê que você tem aqui, ó, apoio, né? Então você anda tranquilamente aqui, ó, com bastante segurança. Porque além de você ter um espaço grande aqui, ó, para os pés, você tem o guarda-mancebo alto, né? Bem aberto. O bebizão já tá aqui, ó. Tá muito sol ou não? Tá muito sol aí? Quer uma tequila, uma marguerita? Ó. E aqui você tem aqui, ó, para as defensas, né? Isso aqui é para você colocar as defensas. Aqui as mesinhas. Na verdade não é mesinha, né? Os bancos, né? E aí você pode colocar aqui, ó, a bebida aqui, ó, o farol, aqui a âncora já é elétrica, ó, tá? Aqui é o porão da âncora. O farol ele também ele gira, né? 360. E aqui a gente tem essa visão aqui. A Daniele me perguntou aqui, vou explicar direitinho para vocês, porque aqui, ó, ela vira, tá vendo? Então, quando você não tá com as defensas é o que vai proteger as lateral, as bordas do barco, para quando você não bater um barco com o outro quando você estiver navegando. É que aqui não, porque está nos cavaletes, né? Então você coloca as defensas aqui, nesse bordo e nesse bordo, porque quando você for utilizar, você tem as defensas. E quando não está utilizando, você regula aqui, ó, desce, que aí você tem a passagem livre. E já chegamos agora nas azimuths. Essa é uma 51 e a que a gente vai visitar é a 62, bem grande. Aqui já estamos na plataforma, uma plataforma bem ampla, e vamos conhecer a cabine do marinheiro. Um barco desse já tem cabine de marinheiro, inclusive para um ajudante ou dois marinheiros ou um marinheiro e um ajudante. Ó, duas camas de solteiro, né, climatizada. A gente tem os armários para guardar as coisas e um banheiro, né, um banheirinho com uma cuba, um vaso sanitário.
E é isso, o marinheiro ele também tem a sua comodidade e dando a privacidade para os proprietários e a família dos proprietários. Ó, aqui a gente já tem uma churrasqueira, um gourmet, aqui a gente já tem um passadiço lateral ali, e aqui também é a entrada, você tem entrada pelos dois bordos, né, o boreste e o bombordo, que você pode ver que a qualidade é bem boa, né, bem parrudo. Ó, aqui a gente tem uma mesa bem grande com sofás, o fechamento também, ó, o fechamento você pode deixar aberto, quando você abre já integra tudo, ou fecha para ficar todo climatizado. A gente tem uma cozinha bem completa, bem grande, com todos os móveis embutidos, iluminação indireta, toda volta com janelas. A gente tem aqui um degrau, né, e uma sala bem ampla, com a mesa que ela é fechada, mas você pode abrir a mesa, toda regulável, 2 sofás grandes, ó, as janelas amplas, né, com cortina também. Aqui a mesa, o posto de comando completo, né, um banco escamoteável de couro, com 2 GPS, todo digital, bem bonito mesmo, bem completo também, com vidros que abre ali, mais um sofazão, um ambiente de integração ali, bem legal. A gente tem a parte de baixo das cabines. Vamos descendo aqui e vamos mostrar para vocês. Vamos mostrar primeiro a suíte de proa, né? Bem grande, com iluminação natural nas janelas, com persiana também, e iluminação direta, né? Direta e indireta, ó. Mais armários. Aqui a gente tem um banheiro, né? Uma suíte. Aqui o box, a privada, o vaso sanitário, o box também fechado, com uma gaiuta ali também, para uma iluminação natural. Aqui a gente tem um espelho bem grande que a gente ligando tem uma surpresinha da televisão embutida. Que ele está ligando e a gente tem a televisão embutida dentro do próprio espelho. Bem legal. E aqui a gente tem o quarto de visitas, de hóspede, né? Ou para os filhos, para a família, 2 camas. Dá para você juntar ela e virar uma cama de casal também. Iluminação direta, natural, mais uma televisão. Tem uma gaiuta, tem armários em cima de embutida para colocar bastante coisa. Tem mais armários aqui, abre por aqui, ó, mais armários. Bem legal. E esse dormitório tem esse banheiro para utilização, né? Também com box, o vaso sanitário embutido ali. E aqui, ó, também o pé direito bem alto, né? Deve ter o quê? Uns 2 metros de pé direito. Bem legal. Agora a gente vai para a suíte de meia nau, mais uma suíte. E a suíte principal, né? Uma cama bem grande, iluminação, uma gaiuta com persiana. Toda climatizada também. Bem grande, né? Temos um quarto bem grande. Um armário, uma televisão que também ela pode ser descida, né? Eletricamente. E ficar só o móvel ali. Bem bonita. Babyzão tá filmando aqui, acho que pro Instagram. Vamos ver aqui conhecer o banheiro da Azimuth 62, ó. O vaso sanitário, mais uma gaiuta com a persiana, com iluminação natural. Aqui a gente tem o box também, fechado. Pé direito bem alto também. Qualidade, você vê que a qualidade é muito boa. Os monocomando, tudo fixo para não cair, a saboneteira. Bem legal essa suíte. E aqui a gente já está no passadiço lateral, na transição
da popa para proa. Bem alto, guarda-mancebo, bem seguro. E aqui a gente tem essa convivência na proa, bem ampla, muitos sofás. Que delícia sentar aqui. A mesinha ela é aberta para dar mais amplitude na mesinha e fechada para você ter mais passagem. Guarda-copos, bastante estofado para você deitar e contemplar, descansar. Quem quiser ficar sentado, tem essa visão também do Flybridge ali, do posto de comando. Aqui a gente tem a âncora, o guarda-mancebo bem reforçado, âncora elétrica, né, não pode faltar. E essa visão aqui da proa, essa convivência. Bem bacana. Também, né, um Azimuth 62 não tem nem o que se falar, né? Todo o piso em teca, em madeira, a madeira própria náutica, né? A iluminação ela é embutida, quando você liga ela sobe, quando você desliga ela desce. Olha, a gente tem um farol. E o passadiço lateral bem amplo, você passa com os 2 pés praticamente, né? E guarda-mancebo para proteção. Você tem guarda-mancebo em cima também para se segurar. Aqui novamente a plataforma, um sofá, uma mesa grande. Aqui a gente tem a escadinha do Flybridge, né? Bem bacana. O fechamento novamente, você pode fechar e ficar todo separado o ambiente, né? Principalmente num dia fechado, com chuva. Vamos subir para o Flybridge e a gente vai ter uma visão completa do Flybridge. Aqui também a gente tem mais espaços de convivência, de contemplação. Imagina isso numa navegação, você contemplando com os amigos, com a família, ancorado, fundeado e aqui em cima. É muito gostoso mesmo. E tem um amplo espaço, né? Cabe muita gente aí, a família toda. E tudo bem integrado, né? Mais um cooktop elétrico, mais uma pia. Então bem completa, né? A gente tem aqui um frigobar, né? 12 volts. Bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Os móveis tudo de qualidade. Aqui é um lixinho, né? Um lixinho, não poderia faltar. Bem legal, tudo em teca, né? Aqui o posto de comando. Daniele tá fazendo os vídeos pro Instagram. Bem completo, né? Aqui todo digital. A gente tem o joystick, as manetes eletrônicas também, as botoeiras, o volante, um rádio LHT. Aí a gente tem todo o sistema do barco, tudo que precisa, né? Piloto automático, é bem completo. Um barco desse é bem completo, né? Não falta nada. Ele na cor preta também para não dar reflexo do sol, bem legal. E aqui a gente tem a visão de quem estiver navegando e que visão, né? Que visual. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo diferente. Não é normal a gente fazer um vídeo desse. Tá sempre com o Jimny, construindo o Jimny, nas aventuras, nas viagens. Mas a gente veio no Boat Show e a gente não ia deixar de mostrar para vocês. Viemos ver as novidades. Estamos tentando buscar alguma coisa até para as nossas aventuras. Quem sabe pinta alguma coisa nova aí. E mostramos tudo que a gente conseguiu mostrar. Mostramos as embarcações por fora, mostramos alguma coisa por dentro. Não é fácil mostrar, porque além de ser muito cheio, né, tem que esperar. Algumas embarcações não pode entrar e mostrar, que nem na Azimuth a gente conseguiu, né? Bateu um papo lá e conseguiu. Mostramos o helicóptero, mostramos o R66 que eu costumo voar. Bem legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Quem não é inscrito ainda, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.